nós vamos agora, neste vídeo, conhecer as escolas literárias que envolvem a literatura brasileira, com origem, claro, na literatura portuguesa. O objetivo deste vídeo aqui é apenas resumir. Então nós vamos falar aqui oralmente para vocês um pequeno resumo dessas escolas literárias e com as principais características. Nós começamos em Portugal. Portugal, ele busca sua independência, consegue sua independência em 1140. E a primeira escola literária da língua portuguesa começa em 1189 ou 1198, com a Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga do Guarvaia, que inicia o trovadorismo. Trovadorismo forte em teocentrismo, Deus centro do universo, e com muitas cantigas trovadorescas e novelas de cavalaria. Na sequência, isso aconteceu então 1140, 1189, século XII, século XIII. Na sequência, nós temos no século XV o humanismo e, na sequência, o classicismo. O humanismo e o classicismo, eles são um retorno às antiguidades clássicas. E aqui nós temos que compreender a antiguidade clássica greco-romana lá até o século V. Nós estamos no século XV, né? 10.000 anos, cerca de 1000 anos depois. Então perceba, humanismo, antropocentrismo, né? E o homem, o centro do universo, enquanto no trovadorismo nós temos as cantigas. Aqui no antropocentrismo surge a poesia, né? Separação da poesia do cantor, com um antropocentrismo mais forte, com uma recuperação daquela antiguidade clássica. Então, humanismo, classicismo. Humanismo, nós podemos falar de Gil Vicente, nós podemos falar no classicismo de Luís Vaz de Camões. Então, trovadorismo, humanismo e classicismo, literatura em Portugal. No mesmo século XV e XVI que o humanismo e o classicismo estão fortes em Portugal, no Brasil acontece o quinhentismo. Quinhentismo, literatura de informação, né, começa em 1500 e vai a 1601. Nós temos ali o padre Anchieta, José de Anchieta, né, como um representante, e a literatura de informação, a própria carta do Pero Vaz de Caminha. No quinhentismo, né, século XV, no Brasil, nós temos literatura de informação. Na sequência, nós temos o barroco, também chamado de seiscentismo. Então, enquanto o barroco ele retorna aos valores cristãos, lá no século XVI, né, aqui no Brasil, meados do século XVI, século XVII, acontece o barroco. Aqui no Brasil, como uma consequência, inclusive, não somente, mas inclusive da Contra-Reforma, né, do Index Librorum Prohibitorum, lista dos livros proibidos, da Inquisição, do retorno do Santo Ofício e da criação da Companhia de Jesus. Como consequência disso, contribuindo, nós temos o barroco, que é uma retomada ao teocentrismo, os valores cristãos, tensão, angústia, instabilidade, jogo de palavra, cultismo, né, conceptismo, valorização dos conceitos e dos argumentos. Nós temos Padre Antônio Vieira, né, na parte do sermão, do discurso, da prosa, muito forte no Brasil, né, apesar dele ser português, e o Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra, na poesia. Subindo, né, aproximando da atualidade, no século XVIII nós temos o arcadismo. O arcadismo, percebam a contradição, né? O arcadismo vai contrapor o barroco e vai retornar
classicismo português e retornar, né, o classicismo português do século XVI, e retornar lá à antiguidade clássica. Iluminismo, retomada da postura racional, do equilíbrio, razão, né, tendo força. Antropocentrismo de volta muito forte. No arcadismo, nós temos ali as obras, né, dos integrantes da Inconfidência Mineira, o próprio Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Dirceu. Arcadismo, Arcádia, academias, né, criação das academias literárias, Academia Ultramarina aqui no Brasil, Além-Mar, porque Além-Mar do Portugal para o Brasil. Então, arcadismo, de novo, muito forte a racionalidade, muito forte o iluminismo, muito forte os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Inconfidência Mineira e Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e outros. Na sequência, no século XIX, nós temos o romantismo, né? O romantismo que é dividido em 3 fases. Então, o romantismo, na arte romântica, século XIX, predomina a emoção, a subjetividade, o nacionalismo, a evocação lá da Idade Média, mas do espírito cavaleiresco que existia no trovadorismo, né? do culto à dama, né? Idealização amorosa, às vezes, em determinado momento, fascínio pela morte. Então, o romantismo inicia ali a independência, após a independência do Brasil, alguns anos até com a intenção de defender essa independência do Brasil, né? De defender essa independência do Brasil pelo risco de Portugal, após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, Portugal ficar de olho em retomar o Brasil. Então, nós começamos com esse nacionalismo muito forte, Gonçalves Dias, né, indigenista, o José de Alencar. Depois nós vamos para uma segunda geração, chamada geração byroniana, do mal do século, né, que nós temos ali escritores como Álvares de Azevedo, que mostra esse sentimento de mágoa, de sofrimento, de fascínio pela morte. E por fim, ali próximo, na década de 70, 80 do século XIX, nós temos ali, com a proximidade inclusive da abolição da escravatura em 1808, nós temos o romantismo. Terceira fase, a geração condoreira, certo? E aí, na sequência final do século XIX, início do XX, nós temos 3 correntes: realismo, naturalismo e simbolismo. Nós podemos dizer que, além dessas 3 correntes, surge também um pré-modernismo. E aí, realismo, né, e naturalismo. Realismo, predomínio da razão, da objetividade, do cientificismo, também presente no naturalismo. As corrupções sociais, o determinismo, muito presente no naturalismo. A análise minuciosa dos sentimentos e comportamentos sociais. É nesse realismo que surge Machado de Assis, grande escritor da nossa literatura brasileira. E nós temos o simbolismo, que aconteceu mais forte em Minas Gerais, mesma época, final do século XIX, mas aconteceu mais forte em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. A arte simbolista ela é impressionista também, ela é subjetiva, ela tem um fascínio pela morte, pelo sonho, valorização das sensações, né, do símbolo, né, do mar, da montanha, como grandes, do céu, grandes símbolos, o oceano, né, o cemitério, etc. Na sequência, né, no simbolismo, nós podemos citar Cruz e Souza, grande simbolista. Lá no naturalismo, nós temos aí sim o Aloysio de Azevedo,
grande escritor naturalista. Na sequência, claro que eu não vou citar todos os autores, apenas alguns, nós temos o pré-modernismo de Euclides da Cunha, mostra a dualidade do interior com a capital, os dois Brasis, dois mundos. Nós temos ali o Euclides da Cunha com essa linguagem científica, né? Nós temos na poesia Augusto dos Anjos com seu livro Eu, né? Até nós chegarmos ali na década de 20, no modernismo, século 20 já, arte moderna. Nós temos a Semana de Arte Moderna em 1922, né? Aí a primeira geração modernista, que é combativa, libertária, revoltada com a literatura contra período literário que inclusive eu não citei ainda, deveria ter citado, mas agora vai o parnasianismo, né? O parnasianismo da tríade, né? Da tríade, o Olavo Bilac. Nós temos no parnasianismo o Raimundo Correia. São escritores que se preocupam muito com a forma, com a métrica, com a rima, a arte pela arte. Isso é o parnasianismo, certo? E aí nós temos na Semana de Arte Moderna e na primeira semana, no primeiro período modernista, na primeira fase modernista, década de 1922 a 30, a geração combativa é esse parnasianismo. Originalidade, humor, agressividade, ruptura com o passado, liberdade formal e expressiva. Já a segunda geração modernista, começa na década de 30 e vai a 45, nós temos a prosa de 30 e nós temos uma literatura que já aceita a métrica, a rima, e aceita a escrita livre. Ou seja, nós temos aí na década de 30, Carlos Drummond de Andrade, grande representante. Você pode fazer poema com métrica e com rima, ou poema sem métrica e rima. Não há necessidade de um cortar o outro, como era a guerra, aspas, do parnasianismo com a primeira geração modernista. Então, nesta poesia de 30 e prosa de 30, nós temos Carlos Drummond de Andrade, nós temos Cecília Meirelles, né? Nós temos aí na prosa Graciliano Ramos e outros escritores. E por fim, da terceira geração modernista, 45 a 60, nós temos o retorno à formalidade, o João Cabral de Melo Neto, engenheiro das palavras. O poema ele é muito mais transpiração do que inspiração. E na prosa nós temos ali o passo dado para a pós-modernidade, para a amplitude, né? Nós temos, por exemplo, Guimarães Rosa, grande escritor. Nós temos Clarice Lispector com a prosa mais intimista, né? Falando sobre si mesmo. Por fim, pós-modernismo, chamada literatura contemporânea, arte pop, Guerra Fria, a combate dos valores ideológicos, década de 60 em diante, multiculturalismo, interculturalidade, paródia, humor, crítica social muito forte, denúncia da realidade, até nós chegarmos aí no contemporâneo, que é naturalmente muito eclético. Então este é um pequeno resumo, espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo ou descurta, compartilhe se você gostar.